resolver esse problema na escalação, porque cada semana é um problema diferente. O Igor Jesus não tem nada a ver com o Bruno Henrique, né? Mas o Igor Jesus pode ser que volte, ele já tinha condição de voltar no último jogo, né? Depois da lesão séria que ele teve, e agora ele provavelmente vai ser relacionado contra o Fortaleza e já está treinando com o grupo. Com relação ao Everton Cebolinha, ele começou a transição física com a fisioterapia, mas ainda precisa passar para os preparadores antes de treinar com o grupo. Talvez para o jogo contra o Criciúma ele já tenha condição de voltar, e aí o Flamengo vai ter realmente o elenco completo à disposição, porque os jogadores da Copa América vão voltar, e aí tendo Cebolinha também, Tite finalmente vai poder ter esse grupo aí, esse banco, né, mais recheado de jogadores. A janela também já vai estar aberta, então de repente aí o Flamengo vai para o jogo contra o Criciúma com mais alternativas. Rodrigo, como é que você vê, assim, o Tite ainda obviamente vai treinar esse time, hoje foi o primeiro dia de treino depois desse empate com o Cuiabá. Que alternativa você vê para o Tite hoje com o que ele tem, caso ele não tenha o Bruno Henrique para esse jogo? Difícil, né? Por isso que o Tite é bem pago, né? Porque ele tem que achar alternativa, já a comissão técnica dele é grande e tal. Mas assim, pensando aqui, né? O Gerson já jogou nessa posição de ponta armador que a gente já falou. E tanto ele já jogou na direita e já jogou na esquerda também, não muito com o Tite, mas na época do Sampaoli ele jogava meio aberto pela esquerda como um armador. Então, o que ele poderia fazer, uma opção, de repente, seria você ter o Luiz Araújo na direita, o Gerson na esquerda, o Pedro, e ali voltar o Lohan, no caso, para jogar como meia junto do Alan e Pulgar, ou Léo Ortiz e Alan, ou Léo Ortiz e Pulgar, enfim, a dupla de volante aí que ele escolher dessas opções possíveis aí. Essa pode ser uma opção, ou a outra opção pode ser jogar o Lohan aberto, que ele já jogou assim, só que quando o Lohan jogou aberto, ele jogou na direita, né? E o Renato tem razão, o Matheus Gonçalves, quando entrou melhor, entrou pela direita. Então aí você poderia também operar o Matheus Gonçalves em alguma dessas posições. E a outra seria o Vitor Hugo jogando pela esquerda, também ele já usou essa opção, só que eu acho que é uma opção pouco ofensiva para um jogo que vai ser, que o Fortaleza certamente vai vir para se defender no Maracanã, então o Flamengo tem que ter alguma opção de jogadores que estejam, que eu acho que foi o que faltou no Fortaleza, jogador que tenha presença ali na frente para pressionar o adversário, porque senão ele vai ficar muito confortável na defesa. Fortaleza é um time, até na minha opinião, que tem um contra-ataque melhor que o do Cuiabá, né? Então também vai ter que ter essa atenção. Mas eu acho que as opções são por aí, mais ou menos. Igor, eu confesso que eu não curti muito o retorno do Pulgar ao time titular. Eu acho que o Léo Ortiz estava melhor do que ele naquela posição, mas o Tite não quer muito improvisar também, apesar dele ter. Ele precisou improvisar, não teve muita alternativa. Mas ele sempre diz que se puder manter a posição original, ele vai preferir manter. Como é que você vê essa possibilidade de organizar esse time para esse jogo contra o Fortaleza na quinta-feira? O Léo Ortiz era um dos melhores dos times, nos jogos que ele atuou com consistência ali, deixou a torcida realmente muito contente pelo desempenho. E assim, um acerto que pode acontecer, poderia, numa hipótese aqui, talvez colocasse até o Léo Ortiz de volta com o Alan e Pulgar, mas aí para compensar esse bando de gente que marca mais do que ataca, libera o Wesley para a ponta. O Luiz Araújo tem feito esse trabalho um pouco mais na fase central do campo, e também pode ser o Ayrton Lucas do outro lado, com o Gerson também chegando um pouco mais para a esquerda, ou alternando o Gerson aberto pela direita com o Luiz Araújo fazendo esse papel mais de meia central, segundo atacante. Caso que eles queiram, né, jogar com esses três volantes, mas não sei se o Tite embarcaria nessa de cara para sair jogando, né, até o time ficaria muito pesado, né, com o Alan, com o Pulgar e com o Léo Ortiz de meio campo. Então, enfim, o que tem é apostar nesses caras que estão aí, ainda que não tenham performado tão bem assim como o Vitor Hugo, e essa variação do Gerson. O Gerson cada vez mais coringa, importantíssimo o jeito que ele está jogando de qualquer forma, seja quando ele aparece aberto pela direita, seja quando ele volta para fazer a função de segundo volante, ou ser esse cara centralizado atrás do Pedro, fazendo essa articulação toda por ali. Eu acho que as soluções devem ser as mais ofensivas possíveis, na minha visão, para tentar resolver o jogo logo. Porque se deixar cozinhar e for passar o primeiro tempo, os minutos passando, e vai começar aquele Maracanã
insatisfeito, impaciente com o Flamengo, isso pode aumentar o nível de tensão desse time, que já fisicamente... A torcida foi bem compreensiva no jogo contra Cuiabá, hein? No começo, teve aquela... Tomou gol cedo, deu um probleminha, mas depois... Mas assim, para o padrão da torcida do Flamengo, que é uma torcida historicamente impaciente, que cobra muito do time mesmo quando ele não está ganhando, eu achei que ela foi até o final, ainda aplaudiu e tal. Acho que houve uma compreensão ali do cenário. Enfim, acho que quanto mais puder evitar essa situação de desconforto, deixar para resolver os jogos no final das partidas, por mais que essa receita tenha funcionado ainda dentro dessa maratona, pode tranquilizar até na parte física também. Então, por isso que eu acho que ele não recorreria a uma formação mais conservadora de cara, já iria para cima logo no começo, então para resolver logo a parada. Então, acho que o acerto que for feito vai ser pensando nessa ofensividade mais do que ter um meio campo com os três que eu falei, né? De Léo Ortiz, o Alan e o Pulgar, que são os caras mais cascudos, né? Do que essa galera novinha que tem o ataque do Flamengo no momento. O Gilberto comentou aqui, bota o Gabigol para jogar desde o começo do jogo. Tem isso ainda. A gente nem pensou nisso aí, nem passou pela nossa cabeça, hein, essa opção. Você vê que ele está super na linha de escolha aqui. Exatamente. Acho muito difícil que o Gabriel comece jogando. Eu também acho, mas se o Flamengo vai voltar a relacionar ele, pode ser que ele não comece jogando, mas entrar ali durante o jogo é uma possibilidade, porque o Flamengo não tem alternativa. Se até o Matheus Gonçalves, que estava e descia para o sub-20, né, de vez em quando, aí sobe, ficar nesse vai e vem ali de sub-20, até para ter mais minutos, né, faz parte. Assim como os garotos do sub-20 também sobem para treinar no profissional, o Flamengo chegou a ter 13 garotos do sub-20 treinando no profissional umas 2 semanas atrás, se não estou enganado. Naquele dia ali que o empresário do Gabigol deu uma entrevista para o Seleção Sport TV, o Flamengo tinha 13 garotos treinando no profissional e o Felipe Luiz, inclusive, acompanhou esse treinamento com a comissão do sub-20, porque faz parte do processo ali, o Mário Jorge já fazia isso e o Felipe Luiz fez também. Então, esse Flamengo totalmente desfalcado tem garotos, as alternativas são os garotos, e o Gabigol acabou ficando meio perdido no churrasco aí com esse... Daqui a pouco tá o Felipe Luiz dando entrevista reclamando do Tite, que está desfalcando o time dele para o Brasileiro Sub-20. Veja bem, eu tô sem muitos jogadores aqui que estão treinando lá em cima e tal, não sei o Flamengo que vai disputar o Mundial Sub-20, né, em agosto, e o Sub-20 é a categoria que menos tem certeza de qualquer coisa, porque eles vão tentar descer alguns jogadores... como o Lohan, enfim, jogadores que fizeram parte aí dessa campanha do Sub-20, ainda tem idade, tentar descer o melhor possível para jogar esse Mundial, que vai ser no Maracanã, mas nunca se sabe, depende do profissional, tem jogo do profissional, se não me engano, vai ter um jogo contra o Corinthians, que é na véspera, alguma coisa assim, então vai ficar mais complicado, o Felipe Luiz vai reclamar de fato. Mas o objetivo é esse mesmo, né, Luiz? Sub-20 está a serviço do profissional. Quem fica pensando em divisão de base só para conquistar título, não tem a menor lógica dentro de clubes, né? Óbvio que o Flamengo quer ser campeão, mas a prioridade é servir o profissional, que também quer ser campeão, tá liderando o Campeonato Brasileiro e também tá nessa busca aí por mais um título do Brasileirão. Vamos chegando na reta final aqui. A última pergunta que eu queria fazer para vocês é assim, o Flamengo vai agora para o último jogo, nesse caos que foi depois do jogo contra o Vasco, né, que foi o último com o time completo. Queria saber o saldo de vocês, quem se destacou mais, quem sai melhor desse período e também como é que vocês acharam que o Flamengo lidou com todo esse caos que foi formado durante esse período aí. Igor? Eu acho que o Flamengo lidou muito bem, principalmente no aspecto coletivo. Acho que o grande ganho disso tudo não é nem um jogador A, B ou C, como eu acho que 2, né, para responder isso aí. Wesley e Luiz Araújo, para mim, me surpreenderam positivamente. O Gerson, claro, jogou muita bola, mas a gente já esperava isso do Gerson, então eu coloco esse trio aí como os 3 principais dentro dessa necessidade que o time apresentou. Claro, tem o Léo Ortiz no meio disso tudo, mas enfim. Mas independentemente de nomes, individualmente falando, eu acho que o grande ganho é realmente coletivo, porque o Flamengo parece ter conseguido absorver muito bem as variações táticas que o Tite propôs, né? Gerson aberto pela direita, ou Luiz Araújo atuando um pouco mais para a faixa central do campo, essa flutuação. Então, essas soluções táticas, para mim, foi o ponto que mais valeu a pena, porque isso é o que fica de legado para quando os caras voltarem. Quando todo mundo for reabsorvido no time, no elenco, ter esse time já acostumado, com os mecanismos todos prontos, isso é que vai, na minha visão, vai acabar definindo o Campeonato Brasileiro desse ano. Claro que aí o brilho individual pode aparecer muito mais, mas mais do que nomes em si, desses 3 que eu falei, que eu acho os principais,
o que o Tite e a comissão conseguiram fazer dentro desse âmbito do estilo de jogo, do comportamento, das reações também anímicas do time, acho que para mim foi o crucial para o Flamengo sair ainda líder até o momento que a gente está conversando por aqui. E para você, Rodrigo? Eu acho que o maior legado foram os pontos. Tem 31 pontos na tabela ali, esse é o maior legado que esse time vai deixar para o restante. Factível, exatamente, é bem palpável, assim, ó, tem 31 pontos, estamos entregando aqui, se ganhar do Fortaleza, 34 pontos, mas enfim, dependendo do resultado aí. Mas, assim, Gerson e Pedro pela liderança do time e por excelente desempenho técnico, foram jogadores que, assim, carregaram o time tecnicamente, sob o ponto de vista... e o Davi Luiz, pela liderança e pelo desempenho dele como zagueiro, acho que esses três são os 3 destaques dentro de campo. E as surpresas, concordo, Wesley, muito bem, muito acima do que a gente esperava, né? Quase que acertou um cruzamento também no jogo de sábado. Não, ele tá jogando muito bem, eu tô fazendo uma piada aqui, mas ele tá jogando muito bem defensivamente, ganha vários duelos, toca bem a bola, tem participado de jogos... De fato, ele precisa melhorar esse fundamento, mas ele até fez um cruzamento ok nesse jogo contra o Cuiabá. E o Luiz Araújo, concordo com... E o Léo Ortiz jogando de volante. Essas, para mim, são os pontos altos. E eu acho que o maior mérito talvez esteja no Tite, porque ele foi capaz de um time esfacelado, ele manter um padrão, inclusive trazendo alternativas e manejando tanto com esse cansaço dos jogadores, como com alterações que permitiam até o limite, que chegou esse jogo com o Cuiabá, realmente passou um pouco do limite, assim como foi o jogo contra o Juventude, né? Quando o limite físico foi extrapolado. Mas eu acho que ele tem muitos méritos de ter carregado o time com soluções interessantes. O Igor citou uma, Luiz Araújo, que sempre foi ponta do Flamengo, agora ele de fato está jogando um pouquinho mais para o meio, né? Aparecendo mais ali com o meio para dar essa passagem para o Wesley, não sei quando o Varela voltar se vai mudar. Mas o Gerson, o Léo Ortiz de volante, o Gerson jogando tanto segundo volante, às vezes como ponta armador, enfim, várias alternativas que ele achou e que eu acho que ele foi muito bem. Então o Tite tem muito mérito nessa passagem. O Varela está esquentando o banco lá no Uruguai e pode ser que volte para cá esquentando o banco também, porque o Wesley está dando um recado. Se ele não for vendido, obviamente está negociando, mas se ele não for vendido, pode ser uma dorzinha de cabeça boa aí para o Tite. Eu diria também que um ponto positivo desse período foi a consolidação da idolatria do Pedro, né? Ele ganhou a bandeira, o Derrama Senhor está conquistando a arquibancada. Ainda não é unanimidade, não, mas esse último jogo agora já foi bem mais forte, esse canto. E assim, claro que a situação do Gabigol influencia, mas também a responsabilidade que ele tomou para si durante esse período da Copa América foi importante para o Flamengo e foi importante para ele, que foi vaiado no começo do ano, né? Teve todo um caminho meio complicado. Inacreditável aquela vai no início do ano, vamos ser sinceros, né, Luiz? O cara vem de várias temporadas entregando 30 gols e tal, e é vaiado porque prefere um outro jogador, enfim. Pedro agora tendo o reconhecimento que ele mesmo buscou ter no Flamengo, e hoje ele é o principal jogador desse time, porque é o jogador que mais decide, enfim. Ele tem outros se destacando, mas eu acho que o Pedro é responsável pela pontuação como ela está hoje, porque ele vem sendo diferente em todos os jogos. Você vê que ele faz gol de tudo quanto é jeito, então isso é fundamental